Há 3 ou 4 temas, eu diria que eles são cruciais para você entender a Bíblia. Do contrário, você não vai compreender de uma maneira sem deixar lacunas. Lacunas que, inclusive, podem afetar a fé das pessoas a ponto delas crerem que Deus ele seria um ser mau, um ser maligno, e que nós estamos simplesmente à mercê do acaso, ou da mercê de um Deus tirano, que supostamente estaria controlando tudo, e isso não é verdade. Inclusive, falando sobre angelologia, um ponto que é terrível, tá? Existe vertentes do judaísmo e algumas pessoas que são cristãs que também chegam a crer isso, que pensam que os anjos não têm livre-arbítrio. Isso é abominável, tá? Nenhum ser, tirando os animais, que são seres vivos, autômatas, tá? Que por não terem escolha, eles ou resplandecem a pureza de Deus, ou, em vista do pecado, sendo programas naturais da criação celeste e terrestre, eles são como programas, tá? Vocês já viram aqueles jogos onde existem personagens ou coisas que interagem com você, mas elas têm limitações? Por exemplo, pessoas que jogam jogos de mundo aberto, que eles chamam, você tem personagens que você sempre interage com ele da mesma maneira, né? Agora, você é o personagem principal que é livre. Então, nós somos nesse nível, nós somos livres, e os animais ou coisas do tipo, eles são como programas naturais celestiais. Só que em vista do pecado, quando toda a raiz do ambiente ela se corrompe, então aí a própria criação pode ter o quê? Uma corrupção. E isso é o que ocorreu, tá? Por isso que hoje os animais eles possuem certos comportamentos que não são ligados a Deus. Agora, continuando a questão do raciocínio. Todos os outros seres eles possuem livre arbítrio, tá? E o livre arbítrio, ele não é algo que fere, tá, a soberania de Deus, ao contrário, é algo que mostra o amor e a humildade do Eterno em relação a dar a você a chance de escolher entre ele ou não, entre o bem e o mal. Porque automaticamente escolhendo a Deus, você está escolhendo o bem. Automaticamente você se distanciando de Deus, você está escolhendo ou transitando o caminho mal. A gente vai estar falando um pouco, brevemente aqui, sobre a questão de lei. Eu, hoje mesmo, estava lendo um pequeno artigo em que uma pessoa ela dizia o seguinte: ah, ela criticava o pensamento hebraico, porque o pensamento dos hebreus é o seguinte: as leis elas não são algo terreno, elas são algo celestial e que foi dado como sombra daquilo que há lá em cima, algo aqui para nós, para que nós seguíssemos. E essa pessoa ela acaba criticando e dizendo o seguinte: como os 10 mandamentos poderiam ser dirigidos ao mundo celestial, aos anjos, quando um dos 10 mandamentos seria, ou é, não cometerás adultério. E aí o autor ele coloca, o adultério é o sexo entre dois humanos casados. Ele coloca assim porque ele tem aquela cabeça limitada da religião, né? Ele não compreende nada. E aí ele diz, anjos não são humanos e eles não se casam. E aí ele até coloca aquela referência famosa de que anjos não se casam ou se dão em casamento. Vou colocar algo bem interessante que eu já coloquei em lives, que a questão dos anjos não se casarem não significa, obviamente, que eles não possuam tal capacidade, e a questão de poderem se unir não significa que nos céus é necessário que você seja casado. Olha que interessante. Vamos dar um exemplo. Animais são seres puros e dentro de um contexto, claro, os animais edênicos, e eles se reproduziam. E animais não ficam se casando, eles têm um tipo de contexto diferente, tá? Isso foi dado ao ser humano, uma união, inclusive não com várias pessoas, né? Mas um casal só, tá bom? Uma questão monogâmica e monogamia, claro. Mas o interessante é que isso não significa que anjos não tenham a capacidade e não tiveram a autorização para ter uma união para o quê? Para a reprodução, para o nascimento de um ser, de um outro ser.
Isso é algo muito importante vocês entenderem, porque eu imagino que na religião eles jamais tratam sobre a criação dos anjos. Sempre é dito que Deus criou os anjos, mas eu pergunto a vocês, como foi essa criação? Como surgiram esses seres? Vocês creem que Deus estala dedos e pluf, vai nascendo o anjo Miguel. Pluf, estala o dedo, plum, nasce o anjo Gabriel. Né? Agora, se você analisa toda a natureza, ela é vertida entre masculino, feminino, positivo, negativo. Lembrando esse negativo como não algo ruim, tá? Mas como polaridades. O eletromagnetismo, a eletricidade está ligada a isso, a prótons, elétrons e nêutrons. Mas os elétrons, eles são os responsáveis sempre pela questão também da interação. Quando você estuda física quântica, a mesma coisa. Então, o que as pessoas não compreendem é que nos céus existe o masculino e o feminino. Sobre a questão do aspecto feminino que foi perdido, esse conhecimento foi perdido da igreja, tá? Os hebreus sempre souberam disso e a chamada Espírito Santo, ou sabedoria, também assim dito em Provérbios, é o equivalente ou a parte feminina que trabalha na questão criativa. É a mesma coisa, Deus ele deu potestade aos anjos, masculino, e existem anjos femininos. Em Zacarias 5, vocês podem fazer a leitura, lá a visão sobre mulheres com asas, ou seja, anjos femininos, que são um pouco menos comuns dentro da literatura hebraica, mas sempre se soube que eles existem. Esse é o porquê existem também figuras demoníacas femininas, tá? Não é porque eles adotam isso do nada. A mesma coisa as figuras masculinas. Então a Ruach HaKodesh é quem, ou seja, o Espírito Santo é quem faz essa geração. E foi dado a certas autoridades, a certos anjos, o poder de união para que esses seres nascessem. Isso é importante vocês entenderem. E isso não deixa de fazer você ser criação de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Um exemplo é que as pessoas sabem que nós somos o quê? Criaturas de Deus. Mas como você nasce? Deus ele estalou o dedo para que você, pluf, aparecesse? Ou é necessária a união de um homem e uma mulher, o masculino e o feminino, e tendo essa união, há algo bioquímico, algo bioelétrico, onde espiritualmente você vai o quê? Ser transmutado para este mundo. Você vem a este mundo, isso é necessário você entender. Então olha como Deus, para aqueles que não creem na pré-existência, apenas creem que você surgiu na barriga da tua mãe, ainda assim é importante você entender que foi necessário uma união de masculino e feminino para que você surgisse. Então a mesma coisa, a questão angelical. O masculino, Deus o Pai, Ruach HaKodesh, o feminino, então a existência dos seres. Isso, como eu disse, é algo que foi dado a poucos seres, tá? Inclusive, para que eles tivessem esse nível de união, e está ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Como eu já fiz a leitura com vocês aqui de Ezequiel 31, onde mostra que a árvore mais alta do Éden, tá? Que na verdade ela tem um simbolismo que é Satanás, ele tinha o quê? O poder sobre essa questão da reprodução. Tá? Por isso que diz em Ezequiel 31, verso 6, todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Algo importante para as pessoas é que elas compreendam que existem nações no mundo celestial, existia essa árvore central, tá? Que está ligado a essa reprodução, a autorização quando esses seres vinham e faziam essa reprodução, e não era para todos, não era um acesso para todos. A questão da queda dos anjos, ela está muito ligada a esse nível, a essa autoridade que Satanás ele tinha sobre isso, tá? Sobre a geração, sobre o poder, sobre o conhecimento geral, sobre a sabedoria, onde ele propôs isso fora das hierarquias angelicais, ele foi colocando isso e espalhou inclusive o seu comércio, porque ele também estava conectado à energia. Como eu já coloquei aqui em lives neste canal, Satanás era um sacerdote, e os sacerdotes, eles controlam a energia, e ele corrompeu toda essa questão. E um detalhe muito interessante também, essas questões ocorrem no templo. E o templo é um local, uma casa, onde toda essa questão sacra da energia de Deus, tá, ela é feita. E Satanás ele corrompeu esse templo.
ele foi o construtor de um templo, tá? E depois eu vou colocar os códigos, o entendimento disso na Bíblia, através daquilo que é Salomão, e aí vocês vão entender o porquê a própria maçonaria venera um tal personagem chamado Irã Abif, né? Irão, que é um tal construtor, alguém que auxiliou Salomão a construir. Aquilo tem um simbolismo, uma questão também ligada a Satanás como construtor de um templo. Tá? Então, Satanás ele foi um construtor, por isso que as sociedades secretas elas ainda veneram e têm esse tipo de título para eles, como construtores. Por isso, Caim, sendo filho do maligno, também foi o primeiro construtor. Por isso, todos os anjos que caíram, eles eram seres que tinham a capacidade de construir e de gerar. Os seres de mais alta hierarquia, que tinham essa questão de templo, esse sacerdócio do templo, esse cuidado das castas menores e dos homens, inclusive, eles foram os seres que caíram. Tá? Os seres de mais sabedoria, de mais conhecimento, foram justamente aqueles que se corromperam. É interessante que todos os seres que caíram, eles fizeram um consumo simbólico desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Em Apocalipse, quando fala sobre os 144 mil virgens, é interessante que as pessoas, quando elas fazem esse tipo de interpretação, elas leem aquela palavra, tudo é literal, né? Até o número é literal. E eu compreendo que sim, há uma literalidade. Mas quando chega nesse aspecto de virgindade, aí o pessoal sempre olha e fala, isso aqui é um símbolo para igrejas, que eles não se contaminaram com uma outra doutrina ou algo do tipo. Não, gente. Quando se trata de coisas celestiais, principalmente quando a escritura ela dá a conotação, inclusive de casal, de sexualidade, todos os pregadores e toda a religião sempre dá aquela espiritualizada. Isso é muito triste, né? Bom, o espiritual, pessoal, é nada mais, nada menos que a dimensão além desta nossa. Lá existe uma física, lá existem corpos, lá há ingestão de alimentos, de energia. Tudo isso é necessário vocês entenderem. Aqui é uma sombra de tudo que há no mundo espiritual. E eu acho interessante que quando os pregadores não sabem explicar alguma coisa, eles jogam para o espiritualzinho. Eles dizem, tal coisa é espiritual. E eles não conseguem compreender que o espiritual ele possui todas as coisas que estão aqui. Ou melhor, as coisas que estão aqui possuem as coisas que estão lá, porque lá veio o primeiro. Então isso é necessário vocês entenderem. Tá? Então há toda uma questão de energia, há uma questão de sexualidade, há uma questão de criação, há uma questão de energia, onde há uma troca, tá? Uma interação. Tudo que há aqui também já existe lá há muito tempo. A adoração a Deus, cânticos, existe uma física, existem os seres que andam, que voam, tá? Que têm vontade própria, que têm livre-arbítrio. Todo esse mundo aqui, ele é o que? Um paralelo das coisas de lá. Isso é muito importante vocês entenderem para que possam compreender essa queda dos anjos.